A dona do hotel chamou o garçom para a festa de luxo. E o que ele fez emocionou a todos. Beatriz Montenegro observava o jovem garçom com um olhar que mesclava curiosidade e uma estranha nostalgia enquanto estendia o convite dourado em suas mãos. Rafael Silva não conseguia entender por que a proprietária do hotel mais luxuoso de Gramado queria sua presença na festa de gala daquela noite. Senhora Montenegro, eu não entendo. Por que a senhora quer que eu vá à festa? Perguntou Rafael, suas mãos tremendo levemente ao segurar o papel caro. Rafael, em 5 anos trabalhando aqui, você nunca me decepcionou. Esta noite é especial e eu preciso que você esteja lá. Não como funcionário, mas como meu convidado pessoal, respondeu Beatriz, seu sorriso carregando um mistério que ela guardava há semanas. O rapaz de 25 anos olhou para o convite como se fosse uma bomba prestes a explodir. Trabalhar no Hotel Montenegro sempre foi seu refúgio depois que perdeu a mãe 3 anos atrás. Era ali que encontrava paz servindo os hóspedes mais exigentes do sul do país. Mas aquele convite representava algo que o deixava profundamente desconfortável. Eu não tenho roupa adequada para um evento assim, senhora, murmurou Rafael tentando devolver o convite. Beatriz segurou suavemente as mãos dele, impedindo que devolvesse o papel. Rafael, há algo que você não sabe sobre mim, sobre você, sobre esta noite. Confie em mim, por favor. Quanto à roupa, já cuidei disso. O tom de voz dela carregava uma emoção que Rafael nunca havia percebido antes. Em 5 anos trabalhando ali, Beatriz sempre foi uma patroa justa, mas distante. Aquela proximidade súbita o deixava inquieto. Posso perguntar o que está acontecendo? A senhora está agindo de forma estranha, disse Rafael, notando como ela parecia estudar cada traço de seu rosto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Você vai entender tudo esta noite. Por enquanto, apenas aceite o convite. E Rafael, ela pausou como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Use o terno que deixei em seu quarto. Era do meu filho. A menção do filho de Beatriz fez Rafael engolir em seco. Todos no hotel sabiam que ela havia perdido o único filho em um acidente há 10 anos, mas ninguém ousava tocar no assunto. Ver a dor cruzar rapidamente o rosto dela o fez acenar com a cabeça. Está bem, senhora. Eu vou à festa. O sorriso que Beatriz deu em resposta era carregado de alívio e algo mais profundo que Rafael não conseguia decifrar. Ela se afastou, deixando um perfume suave no ar e uma sensação estranha no peito do jovem. Horas mais tarde, Rafael se olhava no espelho do pequeno quarto dos funcionários. O terno azul marinho caía perfeitamente em seu corpo, como se tivesse sido feito para ele. A qualidade do tecido e o corte impecável contrastavam drasticamente com suas roupas simples. Pela primeira vez em anos, ele se viu como algo além de um garçom. Mas a sensação de estar usando as roupas de alguém que não estava mais ali o incomodava profundamente. Rafael tocou a gravata de seda e se perguntou que tipo de pessoa havia sido o filho de Beatriz. Por que ela guardava aquelas roupas? E mais importante, por que queria que ele as usasse? Ao descer para o salão principal do hotel, Rafael foi recebido por um espetáculo de luzes e elegância que o deixou momentaneamente paralisado. Os lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre dezenas de convidados, vestidos com o que havia de mais fino. Empresários, políticos locais, artistas e socialites circulavam com taças de champanhe enquanto uma orquestra tocava suavemente ao fundo. Rafael se sentiu completamente deslocado, apesar do terno caro. Tentou se misturar discretamente próximo às paredes, mas seus movimentos rígidos e o desconforto óbvio chamaram a atenção de alguns convidados. "Quem é aquele rapaz?" murmurou uma senhora de cabelos grisalhos para sua acompanhante. "Não faço ideia, mas claramente não pertence a este ambiente", respondeu a outra, observando Rafael com desdém mal disfarçado. Os cochichos e olhares de julgamento fizeram Rafael se arrepender de ter aceito o convite. Ele estava prestes a se retirar quando sentiu uma mão suave tocar seu braço.
Você está lindo, Rafael, disse Beatriz, surgindo ao seu lado como um anjo da guarda. Ela usava um vestido dourado que brilhava a cada movimento, os cabelos presos em um coque elegante que realçava seus traços delicados. Aos 55 anos, Beatriz Montenegro era uma mulher que chamava a atenção onde quer que fosse. Senhora, eu acho que foi um erro eu vir. As pessoas estão me olhando estranho, murmurou Rafael, tentando não demonstrar o quanto se sentia humilhado. Deixe que olhem. Esta noite não é sobre eles, respondeu Beatriz, seu braço se entrelaçando ao dele com uma naturalidade que surpreendeu ambos. Ela o conduziu pela festa, apresentando-o como meu jovem amigo Rafael para alguns convidados selecionados. A maioria respondia com educação forçada, claramente questionando a presença dele ali. Rafael sentia cada olhar como uma picada, cada sorriso falso como um lembrete de que não pertencia àquele mundo. Foi então que Beatriz pediu silêncio à orquestra e se dirigiu ao centro do salão. O burburinho cessou gradualmente e todas as atenções se voltaram para ela. Meus queridos amigos, obrigada por estarem aqui nesta noite especial. Como sabem, o Hotel Montenegro sempre foi mais que um negócio para minha família. É um lugar onde vidas se cruzam, onde momentos especiais acontecem. Começou Beatriz, sua voz firme ecoando pelo salão. Rafael se encolheu em um canto, tentando se tornar invisível. Tinha certeza de que Beatriz não falaria sobre ele para toda aquela gente. Esta noite, quero compartilhar com vocês algo que descobri recentemente. Algo que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas, continuou Beatriz, seus olhos procurando Rafael na multidão. O coração do jovem disparou quando percebeu para onde aquilo estava caminhando. Ele balançou a cabeça discretamente, implorando silenciosamente para que ela não fizesse o que parecia estar prestes a fazer. Durante estes anos, tive a honra de trabalhar com pessoas extraordinárias. Pessoas que, muitas vezes, passam despercebidas, mas que são o verdadeiro coração deste lugar, disse Beatriz, seu olhar fixo em Rafael. Rafael Silva, você poderia vir até aqui, por favor? O sangue de Rafael gelou. Todas as cabeças se viraram em sua direção, e ele sentiu como se o chão fosse se abrir sob seus pés. Tentou balançar a cabeça novamente, mas Beatriz manteve o sorriso encorajador e estendeu a mão em sua direção. Com as pernas bambas e o rosto queimando de vergonha, Rafael caminhou lentamente até o centro do salão. Os murmúrios dos convidados criavam um zumbido baixo que só aumentava sua ansiedade. Este jovem trabalha comigo há 5 anos, continuou Beatriz, colocando uma mão protetora no ombro de Rafael. Ele sempre foi dedicado, respeitoso e incrivelmente talentoso. Mas há um talento específico que descobri por acaso e que gostaria de compartilhar com vocês. Rafael estava confuso. Que talento? Ele não tinha nenhuma habilidade especial. Era apenas um garçom que tentava fazer seu trabalho da melhor forma possível. Beatriz gesticulou para algo atrás dela e Rafael se virou para ver um piano de cauda sendo descoberto pelos funcionários. Suas pernas quase falharam. Não, senhora. Por favor, não, sussurrou Rafael, apenas para ela ouvir. Confie em mim, respondeu Beatriz suavemente. Eu sei o que estou fazendo. Rafael olhou para o piano como se fosse um instrumento de tortura. 3 semanas atrás, durante seu intervalo, ele havia se refugiado na sala de eventos vazia e encontrado aquele piano. Sem ninguém por perto, permitiu-se tocar algumas músicas que aprendera sozinho, anos atrás. Era sua forma de se conectar com memórias da mãe, que havia tentado lhe ensinar piano antes de ficarem sem dinheiro para as aulas. O que Rafael não sabia era que Beatriz estava passando pelo corredor naquele momento e havia parado para escutar. A melodia que ele tocava era a mesma que seu filho costumava tocar, anos atrás. A mesma música que ela não conseguia ouvir desde que ele partiu. Eu não posso tocar na frente de todas essas pessoas, murmurou Rafael, suas mãos tremendo visivelmente. Você pode, e você vai, disse Beatriz, sua voz carregando uma mistura de gentileza e determinação que não admitia questionamentos. Os convidados observavam a cena
com uma mistura de curiosidade e impaciência. Alguns já mostravam sinais de desconforto com a situação inusitada. Rafael se aproximou do piano com passos hesitantes. As teclas de marfim pareciam brilhar sob as luzes do lustre, cada uma porta para memórias dolorosas e belas ao mesmo tempo. Ele se sentou no banco, ajustou a posição e respirou fundo. Suas mãos pairaram sobre as teclas por um momento que pareceu eterno. O salão estava em silêncio absoluto, todos aguardando. Rafael fechou os olhos e se permitiu voltar no tempo, para o pequeno apartamento onde cresceu, onde sua mãe cantarolava enquanto preparava o jantar com os poucos ingredientes que tinham. As primeiras notas saíram tímidas, quase inaudíveis, mas gradualmente a música foi ganhando vida, preenchendo o salão com uma melodia melancólica e bela que tocou o coração de todos os presentes. Rafael tocava de olhos fechados, perdido em suas memórias. A música fluía de seus dedos como se tivesse vida própria, carregando toda a saudade, toda a dor e todo o amor que ele guardava no peito. Era uma composição simples, mas profundamente emotiva. Entre os convidados, uma reação começou a se espalhar. Primeiro, foi um silêncio respeitoso. Depois, algumas pessoas se aproximaram mais do piano. A música de Rafael tinha algo de mágico, algo que tocava uma parte da alma que muitos haviam esquecido que existia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Foi então que Beatriz notou uma figura familiar entre os convidados. Uma senhora de cabelos completamente brancos, vestida com elegância discreta, havia se aproximado do piano e observava Rafael com uma expressão de total choque. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto enrugado. A senhora era Dolores Silva, de 72 anos, que havia chegado à festa como acompanhante de uma amiga empresária. Ela não havia prestado muita atenção ao evento até ouvir aquela melodia. Era a mesma música que seu filho tocava, décadas atrás, antes de partir para sempre de sua vida. Dolores havia reconhecido não apenas a música, mas também o jovem ao piano. Os traços do rosto, a forma como os dedos se moviam sobre as teclas, até mesmo a postura, eram assombrosamente familiares. Era como ver um fantasma de seu passado. Beatriz percebeu a reação da senhora e sentiu seu coração disparar. Havia investigado a vida de Rafael nas últimas semanas, depois de ouvi-lo tocar. Sabia que ele havia perdido o pai muito cedo e que a mãe trabalhara em 3 empregos para criá-lo. Sabia também que havia uma avó paterna que ele nunca conhecera. Uma mulher rica que havia renegado o filho por se casar com uma empregada doméstica. A música de Rafael começou a crescer em intensidade, carregando consigo anos de sofrimento e solidão. Ele tocava como se sua vida dependesse daquelas notas, como se pudesse, através da música, conversar novamente com a mãe que tanto amara. Dolores deu um passo à frente, depois outro, até estar bem próxima do piano. Seu coração batia descompassado enquanto estudava cada detalhe do rosto do jovem. Os olhos, a linha do maxilar, até mesmo a pequena cicatriz na sobrancelha direita que seu filho também tinha. "Meu Deus", murmurou Dolores, sua voz quebrada pela emoção. "É ele. É realmente ele." Beatriz se aproximou da senhora idosa, confirmando suas suspeitas. Havia planejado aquele momento cuidadosamente, investigando conexões, verificando datas e nomes. Tudo se encaixava perfeitamente. Rafael continuava tocando, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Para ele, aquele momento era privado, íntimo, uma conversa silenciosa com as pessoas que havia perdido. A música era sua oração, sua forma de manter vivas as memórias que mais amava. A melodia chegou ao fim, e o silêncio que se seguiu foi profundo e respeitoso. Rafael abriu os olhos lentamente, como se despertasse de um sonho. Foi então que viu a senhora idosa parada bem à sua frente, lágrimas streaming down her face. "Você", disse Dolores, sua voz trêmula. "Você tocou a música do meu filho." Rafael ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Olhou para Beatriz, procurando explicações, mas ela apenas assentiu encorajadoramente.
Desculpe, senhora, eu não entendo, disse Rafael, levantando-se do banco do piano. Dolores estendeu uma mão trêmula em direção ao rosto dele, parando a poucos centímetros de tocá-lo. Qual é o seu nome completo, jovem? Rafael Silva, senhora. A confirmação fez Dolores cambalear, sendo amparada por uma convidada próxima. O sobrenome era o mesmo que ela havia rejeitado anos atrás, quando seu filho escolheu casar-se com uma mulher inadequada para os padrões da família. Seu pai, ela começou, a voz falhando. Seu pai se chamava Carlos Silva? Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Nunca havia falado sobre o pai com ninguém no hotel. Como aquela estranha sabia esse nome? Sim, respondeu ele, cautelosamente. Mas ele faleceu quando eu era muito pequeno. Por que a senhora quer saber? Dolores finalmente tocou o rosto dele, suas mãos idosas explorando os traços que eram tão familiares e ao mesmo tempo estranhos. Porque eu sou sua avó, meu querido. Sou a mãe do seu pai. O mundo de Rafael desabou naquele momento. Ele se afastou instintivamente, como se o toque dela queimasse. Isso é impossível. Minha avó paterna não queria saber da gente. Ela abandonou meu pai quando ele se casou com minha mãe, disse Rafael, sua voz carregada de uma dor antiga. Eu sei, sussurrou Dolores, as lágrimas agora caindo livremente. E esse foi o maior erro da minha vida. Os convidados ao redor começaram a entender que estavam presenciando algo muito mais profundo que uma apresentação musical. Alguns se afastaram discretamente, dando espaço para o drama familiar que se desenrolava. Beatriz observava tudo com uma mistura de satisfação e ansiedade. Havia planejado aquele encontro, mas não tinha como prever as reações de ambos. Tinha certeza de que fazer isso publicamente foi a escolha certa, pois ambos precisavam de testemunhas para não fugirem da situação. Você não pode aparecer aqui depois de tantos anos e esperar que eu aceite isso, disse Rafael, sua voz subindo de tom. Onde você estava quando minha mãe trabalhava de madrugada para me comprar remédio? Onde você estava quando passei fome porque ela estava doente e não podia trabalhar? Dolores absorveu cada palavra como uma punhalada, mas não desviou o olhar. Eu estava sendo uma idiota orgulhosa. Estava perdendo os anos mais preciosos da minha vida por causa de preconceitos tolos, respondeu ela, com uma honestidade crua que surpreendeu Rafael. Preconceitos tolos? Repetiu Rafael, sua raiva crescendo. Você destruiu minha família por preconceitos tolos? Seu pai tentou me procurar várias vezes. Mandou cartas, telefonou. Até veio aqui pessoalmente, disse Dolores, sua voz quebrando. Eu nunca respondi. Nunca dei uma chance. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Sua mãe nunca havia contado sobre tentativas de reconciliação. Sempre disse que a família do pai os havia rejeitado completamente. Minha mãe nunca me contou isso, murmurou ele. Porque ela queria proteger você da rejeição. Era uma mulher sábia e bondosa, muito melhor do que eu jamais fui, disse Dolores, cada palavra custando-lhe imenso esforço. Beatriz decidiu que era hora de intervir. Se aproximou dos dois e colocou uma mão suave no braço de cada um. Talvez fosse melhor conversarmos em particular, sugeriu ela. Mas Rafael balançou a cabeça vigorosamente. Não, se ela quer falar comigo, que seja aqui, na frente de todo mundo. Assim como minha humilhação sempre foi pública, que a dela também seja. A dureza na voz de Rafael surpreendeu até mesmo ele. Nunca havia falado assim com uma pessoa mais velha, mas a dor de uma vida inteira de abandono havia encontrado uma saída. Dolores recuou, como se tivesse sido esbofeteada, mas assentiu. Você tem todo o direito de estar furioso comigo. Eu mereço cada palavra dura que quiser me dizer. Eu não quero suas desculpas, disse Rafael. Quero que você me explique como alguém consegue abandonar a própria família por pura arrogância. Porque eu fui criada acreditando que existiam tipos diferentes de pessoas e que alguns tipos não se misturavam, respondeu Dolores, suas palavras saindo aos soluços. Porque eu coloquei meu orgulho acima do amor. E agora, o que mudou? Perguntou Rafael, cruzando os braços. Dolores olhou ao redor para todos os rostos que observavam sua humilhação pública e depois voltou os olhos para o neto que havia perdido.
Agora eu sou uma mulher velha e solitária que passa os dias se arrependendo de decisões que não posso mais consertar. Agora eu entendo que desperdicei a chance de conhecer o homem extraordinário que meu neto se tornou. As palavras atingiram Rafael como punhaladas, mas também tocaram uma parte dele que ansiava por família, por conexão. Como você me encontrou? Perguntou ele, sua voz mais baixa. Eu não encontrei. Eu fui encontrada, respondeu Dolores, olhando para Beatriz. Esta mulher generosa descobriu nossa conexão e me deu a chance que eu nunca tive coragem de buscar sozinha. Todos os olhos se voltaram para Beatriz, que ficou levemente corada com a atenção súbita. Como assim? Perguntou Rafael. Depois que ouvi você tocar, comecei a investigar sua história. Descobri sobre sua avó e decidi que vocês precisavam se conhecer, explicou Beatriz. Sei que pode parecer manipulação, mas às vezes as pessoas precisam de um empurrão para fazer o que é certo. Rafael olhou de Beatriz para Dolores, processando a informação. Parte dele estava grata pela intervenção, mas outra parte se sentia manipulada e usada. Então esta festa toda foi uma armação? Perguntou ele. A festa é real. É uma celebração anual que fazemos para nossos funcionários mais antigos, respondeu Beatriz. Mas sim, orquestrei este encontro especificamente. Rafael se sentiu traído. A mulher em quem havia confiado por 5 anos havia tramado às suas costas, expondo seus sentimentos mais íntimos em público. Vocês não tinham o direito de fazer isso comigo, disse ele, sua voz carregada de mágoa. Você está certo, admitiu Beatriz. Não tínhamos. Mas às vezes é preciso correr riscos quando se vê duas pessoas que precisam uma da outra. Eu não preciso dela, disse Rafael apontando para Dolores. Vivi muito bem sem ela até agora. As palavras cortaram Dolores como lâminas, mas ela permaneceu firme. Talvez você não precise de mim, disse ela, mas eu preciso de você. Preciso da chance de tentar consertar o que quebrei. É tarde demais para isso, respondeu Rafael. Você teve 25 anos para procurar seu neto. 5 anos desde que minha mãe se foi, quando eu mais precisava de família. Eu sei que é tarde. Sei que talvez seja tarde demais, disse Dolores, sua voz quebrando novamente. Mas eu imploro que me dê uma chance de mostrar que mudei. Rafael olhou para a mulher idosa à sua frente, tentando encontrar traços do pai nos traços dela. Havia semelhanças sutis no formato dos olhos, na linha do nariz. Era perturbador e reconfortante ao mesmo tempo. O que você quer de mim? Perguntou ele, finalmente. Quero conhecer você. Quero saber que tipo de homem você se tornou. Que sonhos tem, do que gosta, o que o faz sorrir, respondeu Dolores. Quero tentar ser a avó que deveria ter sido desde o dia em que você nasceu. E se eu disser não? Dolores respirou fundo, como se estivesse se preparando para a pior resposta possível. Então eu respeitarei sua decisão, e passarei o resto da minha vida sabendo que perdi não apenas meu filho, mas também o neto extraordinário que ele deixou para trás. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de emoção. Rafael sentia o peso dos olhares de todos os presentes, mas sua mente estava focada na luta interna entre a raiva e a curiosidade, entre a mágoa e a necessidade de conexão familiar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Rafael, posso sugerir algo? Ele assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Que tal vocês dois conversarem em particular? Tenho um escritório tranquilo onde podem ficar à vontade, disse ela. Não, disse Rafael, surpreendendo a todos. Se vamos conversar, que seja aqui. Essas pessoas já ouviram o pior. Podem ouvir o resto também. Dolores concordou com um aceno, entendendo que aquela era uma forma de Rafael manter o controle da situação. Fale-me sobre meu pai, disse Rafael, sua voz mais calma. Fale-me sobre o homem que você rejeitou. Dolores fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para abrir uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Seu pai era gentil, inteligente e incrivelmente teimoso quando acreditava em algo. Começou ela.
um sorriso triste cruzando seu rosto. Ele tocava piano desde pequeno, assim como você. Era sua forma de expressar sentimentos que não conseguia colocar em palavras. Rafael sentiu um aperto no peito. Nunca havia sabido que o pai também tocava piano. Ele se apaixonou pela sua mãe no primeiro dia em que a viu. Ela trabalhava como empregada doméstica em casa de uns amigos nossos, e Carlos ficou absolutamente fascinado por ela, continuou Dolores. Dizia que ela tinha a risada mais bonita que já havia ouvido. E você não aprovava, disse Rafael. Não era uma pergunta. Eu não aprovava porque fui criada acreditando que as pessoas precisavam ficar em seus lugares sociais, que misturas traziam problemas, admitiu Dolores, a vergonha evidente em sua voz. Era ignorância disfarçada de tradição. Minha mãe era uma mulher extraordinária, disse Rafael, defendendo a memória dela. Eu sei disso agora. Na época, eu me recusei a conhecê-la direito para descobrir isso, respondeu Dolores. Carlos tentou me mostrar quem ela realmente era, mas eu estava cega pelo preconceito. Como meu pai reagiu quando você os rejeitou? Ele ficou destruído. Chorou na minha frente, me implorou para dar uma chance. Disse que não conseguiria viver sem nós dois em sua vida. Dolores parou, tomando fôlego para continuar. Eu disse que ele teria que escolher, ou ela, ou nós. E ele escolheu ela, completou Rafael. Ele escolheu o amor verdadeiro. Fez a única escolha certa disponível, disse Dolores. E eu o perdi para sempre por causa da minha arrogância. Rafael processou as informações, tentando imaginar como teria sido diferente se a avó tivesse feito escolhas diferentes. Você tentou entrar em contato com ele depois? Muitas vezes. Especialmente depois que soube que você havia nascido, admitiu Dolores. Mas seu pai foi irredutível. Disse que não permitiria que você crescesse sentindo a rejeição que ele havia sentido. Então ele me protegeu de você, disse Rafael, uma nova compreensão surgindo. Ele protegeu vocês dois da minha toxicidade. Foi o último ato de amor dele por mim, disse Dolores, as lágrimas voltando. Ele me conhecia bem o suficiente para saber que eu poderia causar mais dor que alegria. E quando ele faleceu? Eu soube 2 semanas depois. Ninguém me avisou. Li no jornal. A voz de Dolores se quebrou completamente. Eu queria ir ao funeral, conhecer você e sua mãe, mas sabia que não tinha direito. Tinha abdicado desse direito anos antes. Rafael sentiu uma onda de compaixão inesperada pela mulher à sua frente. Imaginar a dor de perder um filho e não poder nem mesmo se despedir o tocou profundamente. E depois, por que nunca tentou nos procurar? Porque eu era uma covarde. Porque era mais fácil viver com a dor do que enfrentar a possibilidade de uma nova rejeição, admitiu Dolores. E porque, honestamente, não achava que merecia perdão. Você não merece, disse Rafael, suas palavras cortantes. Mas talvez mereça uma chance de tentar merecer. A frase surpreendeu até mesmo Rafael. Ele não havia planejado dizer isso, mas alguma parte dele ansiava por conexão, por família, por respostas sobre sua origem. O que isso significa? Perguntou Dolores, uma fagulha de esperança surgindo em seus olhos. Significa que estou disposto a conversar. Não prometo perdão, não prometo uma relação, mas estou disposto a conhecê-la, disse Rafael. Com uma condição. Qualquer coisa. Você vai me contar tudo sobre meu pai. Cada memória, cada história, cada detalhe que lembrar. Ele foi tirado de mim cedo demais, e você me deve essas lembranças. Dolores sorriu através das lágrimas. Eu tenho álbuns inteiros, vídeos caseiros, cartas que ele escreveu. Tenho uma vida inteira de memórias, esperando para serem compartilhadas. O momento foi interrompido por aplausos. Os convidados, que haviam sido testemunhas silenciosas daquele drama familiar, começaram a bater palmas em reconhecimento ao que haviam presenciado. Beatriz se aproximou dos dois, um sorriso radiante no rosto. Acho que esta foi a festa mais emocionante que já organizei, disse ela. Rafael olhou para a mulher que havia orquestrado aquele encontro, ainda processando suas emoções em relação à manipulação. Por que você fez isso? Perguntou ele. Porque você me lembra meu filho, respondeu Beatriz honestamente.
A forma como você toca, sua dedicação ao trabalho, sua gentileza com todos. Quando descobri que havia uma avó por aí sofrendo tanto quanto você, soube que precisava fazer algo. Seu filho tocava piano também? Tocava a mesma música que ouvi você tocar 3 semanas atrás. Foi como ouvir a voz dele novamente, explicou Beatriz, sua própria emoção evidente. Pensei que se eu não conseguia trazer meu filho de volta, pelo menos poderia reunir você com sua família. Rafael se aproximou de Beatriz e, para surpresa de todos, a abraçou. Obrigado, sussurrou ele. Você fez algo que eu nunca teria coragem de fazer sozinho. Era minha obrigação, respondeu Beatriz, retribuindo o abraço. Todos merecem ter família. Dolores observava a cena com o coração apertado, sabendo que ainda havia um longo caminho pela frente para construir qualquer tipo de relacionamento com o neto. Rafael, ela disse hesitante, você gostaria de jantar comigo amanhã? Podemos conversar sobre seu pai, sobre tudo o que você quiser saber. Rafael a estudou por um longo momento antes de responder. Sim, mas num lugar neutro, num restaurante público. Claro, onde você se sentir confortável. E eu quero que você entenda uma coisa, continuou Rafael. Eu vou dar uma chance para conhecê-la, mas isso não apaga 25 anos de ausência. Se você espera que eu a chame de vovó e haja como se fôssemos uma família feliz, vai se decepcionar. Eu entendo completamente. Não espero nada além da chance de mostrar quem sou hoje, respondeu Dolores. Então está combinado. Amanhã às 7, no restaurante do centro da cidade. Dolores assentiu, satisfeita com o progresso. Era mais do que ela ousara esperar. A festa gradualmente voltou ao normal, mas o clima havia mudado. Os convidados circulavam comentando o que haviam presenciado, alguns críticos, outros emocionados. Mas todos concordavam que havia sido algo extraordinário. Rafael voltou ao piano, mas desta vez não para se apresentar. Simplesmente se sentou e tocou suavemente, processando tudo o que havia acontecido. A música fluía de seus dedos como um bálsamo para sua alma confusa. Beatriz se aproximou e se sentou ao lado dele no banco. Como você está se sentindo? Confuso, nervoso, com raiva, esperançoso, respondeu Rafael, sem parar de tocar. Tudo ao mesmo tempo. É normal, você acabou de descobrir que tem família. É estranho pensar nisso. Por tanto tempo fui só eu e minha mãe. Depois que ela se foi, fui só eu, disse Rafael. A ideia de ter alguém de sangue ainda vivo é overwhelming. Sua mãe ficaria orgulhosa de como você lidou com a situação hoje. Acha que fiz a coisa certa? Dando uma chance para ela? Acho que você fez a coisa corajosa. E coragem sempre leva aos lugares certos, mesmo quando o caminho é difícil, respondeu Beatriz. Rafael parou de tocar e olhou para ela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda sente falta do seu filho? Beatriz sorriu tristemente. Todos os dias. Mas hoje, pela primeira vez em 10 anos, senti que ele estaria orgulhoso de algo que fiz. Senti que usei minha dor para criar algo bom. Ele se chamava como? Miguel Montenegro. Tinha exatamente a sua idade quando partiu. Rafael assentiu, entendendo melhor as motivações de Beatriz. Obrigado por me dar a família que Miguel não pode mais ter. As palavras tocaram Beatriz profundamente e ela colocou uma mão maternal no ombro de Rafael. Obrigado por me dar a chance de ser útil novamente. A festa continuou até tarde da noite, mas Rafael se retirou cedo. Precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. No silêncio de seu quarto, olhou para o terno que ainda vestia, as roupas do filho de Beatriz, e se perguntou se estava tomando as decisões certas. O dia seguinte passou numa névoa de nervosismo e expectativa. Rafael mal conseguiu se concentrar no trabalho, e Beatriz, entendendo sua condição, liberou-o mais cedo para se preparar para o jantar. Às 7 em ponto, Rafael estava sentado numa mesa do restaurante mais movimentado da cidade, observando a entrada nervosamente. Dolores chegou exatamente no horário, vestida com simplicidade elegante e carregando uma bolsa grande. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à sua frente. Eu disse que viria.
respondeu Rafael, tentando manter o tom neutro. Trouxe algumas coisas que pensei que você gostaria de ver, disse Dolores, indicando a bolsa. Antes disso, quero estabelecer algumas regras. Claro. Primeiro, se eu decidir que não quero continuar esta conversa, você vai respeitar e me deixar em paz. Segundo, não quero ouvir desculpas ou pedidos de perdão. Quero apenas conhecer a verdade sobre minha família. Terceiro, se tentarem me pressionar para qualquer tipo de reconciliação forçada, eu vou embora, disse Rafael, cada palavra cuidadosamente escolhida. Concordo com todas as condições, respondeu Dolores. Então pode começar. Dolores abriu a bolsa e retirou um álbum de fotos antigo. As primeiras páginas mostravam um menino de cabelos escuros brincando num jardim amplo. Este é seu pai aos 5 anos. Já mostrava sinais de que seria um músico, disse ela, apontando para uma foto onde o menino estava sentado a um piano de brinquedo. Rafael estudou a foto intrigadamente. A semelhança era inegável. Era como olhar para si mesmo em outra época. Ele sempre foi musical? Desde pequeno, mas não apenas piano. Ele tentou violão, flauta, até mesmo bateria por um tempo, respondeu Dolores virando as páginas. Mas sempre voltava para o piano. Dizia que era o único instrumento que conseguia expressar completamente como se sentia. Como ele era na escola? Brilhante, mas rebelde. Sempre questionava as regras, sempre defendia os colegas que eram maltratados, disse Dolores, um orgulho evident in her voice. Os professores o amavam e o odiavam ao mesmo tempo. Rafael continuou folheando o álbum, absorvendo cada imagem de um pai que mal conseguia lembrar. Havia fotos de aniversários, festivais escolares, viagens em família, uma vida inteira documentada. Aqui, disse Dolores, apontando para uma foto específica. Foi quando ele conheceu sua mãe. A foto mostrava um jovem de 20 anos com um sorriso radiante, abraçado a uma mulher de beleza simples, mas marcante. O amor entre eles era visível até mesmo na imagem estática. Ele estava apaixonado desde o primeiro momento, continuou Dolores. Voltou para casa naquele dia falando sobre a mulher mais incrível que havia conhecido. E você não quis conhecê-la. Eu me recusei. Fiz julgamentos baseados em preconceitos que tinha sobre classe social, educação, origem, admitiu Dolores. Foram os piores julgamentos da minha vida. Fale-me mais sobre como eles se conheceram. Carlos estava numa festa de amigos. Sua mãe, Carmen, estava trabalhando servindo os convidados. Ele derrubou champanhe na própria camisa, de propósito, só para ter uma desculpa para falar com ela, disse Dolores, sorrindo ao relembrar. Disse que ela riu tanto da desculpa patética dele que ele soube na hora que ia se casar com ela. Ele realmente disse isso? Ligou para mim às 2 da manhã para contar. Disse, mãe, conheci a mulher com quem vou me casar. Ela tem a risada mais bonita do mundo. Dolores pausou, as memórias claramente ainda vívidas. Eu pensei que era apenas paixão de jovem. Não entendi que era amor verdadeiro. Rafael sentia uma mistura de alegria e tristeza ao ouvir essas histórias. Alegria por descobrir detalhes sobre seus pais, tristeza por tudo que havia perdido. Quanto tempo eles namoraram antes de se casar? 2 anos. Carlos queria se casar antes, mas sua mãe insistiu que esperassem. Ela era sábia, queria ter certeza de que ele não estava apenas se rebelando contra a família, explicou Dolores, mas ele tinha certeza. Absoluta, ele economizou cada centavo para comprar um anel de noivado. Não era grande nem caro, mas era escolhido com amor, disse Dolores, retirando uma pequena caixa velha da bolsa. Ainda tenho o anel. Carmen o devolveu depois que Carlos faleceu. Rafael olhou para a pequena caixa com emoção. Dentro estava um anel simples, mas bonito, com uma pequena pedra que brilhava suavemente. Ela devolveu? Veio pessoalmente, com você no colo. Você tinha apenas 3 anos, disse Dolores, sua voz quebrada. Ela disse que o anel pertencia à família Silva e que eu deveria guardá-lo para você. Minha mãe nunca me contou isso. Ela era uma mulher de princípios. Mesmo depois de tudo que aconteceu, respeitava as tradições familiares, explicou Dolores. Eu ofereci ajuda financeira para vocês naquele dia.
Ela recusou educadamente, mas com firmeza. Por quê? Disse que não precisava da minha culpa disfarçada de caridade, que vocês dois iam ficar bem sozinhos, respondeu Dolores. E ficaram. Ela criou um homem extraordinário sem nenhuma ajuda minha. Rafael pegou o anel, sentindo o peso da história que carregava. Você quer que eu fique com isso? É seu por direito. Era para ter sido seu há muito tempo. Rafael guardou o anel no bolso, não sabendo bem o que fazer com aquela herança inesperada. Continue me contando sobre meu pai. Dolores virou mais páginas do álbum, mostrando fotos do casamento, da lua de mel simples numa cidade pequena, dos primeiros anos de casado. Eles eram felizes? Perguntou Rafael. Radiantes. Eu os via de longe às vezes quando iam ao mercado ou ao parque. Carmen estava sempre rindo, e Carlos sempre a olhava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo, disse Dolores. Era o tipo de amor que eu nunca havia experimentado. Você nunca se casou? Me casei por conveniência aos 25 anos. Seu avô era um bom homem, mas não havia paixão entre nós, admitiu Dolores. Vendo Carlos e Carmen, entendi o que havia perdido na vida. É por isso que você os rejeitou? Por inveja? A pergunta foi direta e dolorosa, mas Dolores a enfrentou com honestidade. Parcialmente, sim. Ver meu filho encontrar algo que eu nunca tive me fez sentir pequena e amarga, disse ela. Mas principalmente foi ignorância e arrogância mesmo. Rafael continuou olhando as fotos, parando numa que mostrava Carmen grávida, radiante, com Carlos beijando sua barriga. Esta foi quando souberam que você estava vindo, disse Dolores. Carlos ligou chorando de alegria. Disse que ia ser o melhor pai do mundo. E foi. Nos 3 anos que teve com você foi dedicado e amoroso. Levava você para todos os lugares, cantava para você dormir, ensinava você a tocar pianinho de brinquedo, disse Dolores, mostrando mais fotos. Você era a luz da vida dele. Como ele faleceu? Dolores hesitou, claramente relutante em abordar o assunto. Acidente de trabalho. Ele trabalhava numa construção e houve um problema com o andaime, disse ela simplesmente. Foi rápido, ele não sofreu. Rafael assentiu, grato pela simplicidade da explicação. Não precisava de detalhes gráficos. Minha mãe ficou devastada? Completamente, mas ela era forte. Decidiu que ia criar você da melhor forma possível em honra à memória de Carlos, disse Dolores. E conseguiu, obviamente. Ela nunca se casou novamente. Eu sei, sempre respeitei isso nela. O amor que ela tinha por seu pai era o tipo que não se substitui. Eles continuaram conversando por mais 2 horas, Rafael fazendo perguntas e Dolores respondendo com uma honestidade que o surpreendeu. Ela não tentou se pintar como vítima, nem minimizar o impacto de suas escolhas. Posso fazer uma pergunta agora? Disse Dolores quando terminaram de olhar o último álbum. Pode. Como foi crescer sem pai? Como foi para você? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Difícil, especialmente quando via outras crianças com seus pais. Minha mãe tentava compensar, mas havia coisas que ela não podia ensinar, experiências que não podia me dar, disse ele. Sempre me perguntei como ele era, se eu era parecido com ele, se ele ficaria orgulhoso de mim. Ele ficaria extremamente orgulhoso. Você se tornou tudo o que ele sonhava que um filho dele se tornaria, disse Dolores com convicção. Como você pode saber? Porque você tem o coração dele, generoso, corajoso, determinado a fazer o que é certo mesmo quando é difícil, respondeu ela. A forma como aceitou me conhecer, mesmo depois de tudo, é exatamente o que Carlos teria feito. Rafael sentiu uma emoção inesperada ao ouvir essas palavras. Você realmente acha isso? Tenho certeza. Você é o melhor de ambos os seus pais combinado numa pessoa só. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, processando a intensidade da conversa. O que acontece agora? Perguntou Dolores. Não sei, admitiu Rafael. Ainda estou processando tudo isso. Descobrir que tenho família, conhecer a história dos meus pais é muita coisa de uma vez. Posso sugerir algo? Pode. Que nos encontremos novamente na próxima semana, sem pressão, sem expectativas, apenas para continuarmos nos conhecendo, disse Dolores.
Rafael considerou a proposta. Está bem, mas com as mesmas condições de hoje. Claro. Quando se despediram na porta do restaurante, houve um momento hesitante, onde ambos não sabiam se deveriam se abraçar ou apenas se cumprimentar. E Dolores estendeu a mão e Rafael a apertou brevemente. Obrigado por ter vindo, disse ela. Obrigado pelas histórias sobre meu pai. Rafael voltou para casa com a cabeça fervilhando de emoções e informações novas. Olhou para o anel que agora carregava no bolso e se perguntou se estava fazendo as escolhas certas. Nos dias seguintes, ele se pegou pensando constantemente nas histórias que Dolores havia contado. Pela primeira vez na vida, tinha uma imagem clara de quem seu pai havia sido. Não era mais apenas uma figura mítica e distante, mas uma pessoa real com sonhos, medos e qualidades que Rafael reconhecia em si mesmo. Beatriz notou a mudança nele no trabalho. Rafael estava mais pensativo, mas também mais leve, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Como foi o jantar? Perguntou ela numa tarde quando eles estavam organizando o salão após um evento. Esclarecedor, difícil. Necessário, respondeu Rafael. Obrigado novamente por ter feito isso. Você vai continuar se encontrando com ela? Acho que sim. Ainda não sei que tipo de relacionamento podemos ter, mas quero conhecer mais sobre minha família. E como você se sente em relação a isso? Rafael parou de dobrar as toalhas de mesa e olhou pela janela. Assustado, esperançoso, confuso, disse ele. Pela primeira vez na vida, existe a possibilidade de eu não estar sozinho no mundo, mas também existe a possibilidade de me machucar novamente. O que seu coração diz? Que vale a pena o risco. Uma semana depois, Rafael e Dolores se encontraram novamente. Desta vez, ela trouxe cartas que Carlos havia escrito para ela ao longo dos anos, tentando manter contato. Ler as palavras do pai, conhecer seus pensamentos e sentimentos através de sua própria escrita, foi uma experiência profundamente emocional para Rafael. Os encontros se tornaram regulares, sempre em lugares públicos, sempre com as mesmas condições estabelecidas por Rafael. Mas, gradualmente, a tensão entre eles foi diminuindo, substituída por uma curiosidade mútua genuína. Dolores contava histórias da família Silva que se estendia por gerações. Rafael descobriu que vinha de uma linhagem de músicos e artistas, que seu talento não era um acaso, mas uma herança familiar. Descobriu também que tinha tios e primos que nunca conhecera, uma rede de parentes que fora mantida longe dele por decisões de orgulho e preconceito. Você gostaria de conhecê-los? Perguntou Dolores num dos encontros. Não sei. Primeiro preciso entender minha relação com você, respondeu Rafael honestamente. É justo. 3 meses após o primeiro encontro, algo mudou. Rafael começou a chamar Dolores pelo nome, em vez de senhora. Começou a fazer perguntas sobre a vida dela, não apenas sobre o pai. Começou a se preocupar quando ela mencionou pequenos problemas de saúde. Foi Beatriz quem notou a mudança primeiro. Você está diferente, disse ela num dia em que Rafael parecia particularmente feliz. Como assim? Você sorri mais. Parece mais completo. Rafael considerou as palavras dela. Acho que estar conhecendo minha história, entendendo de onde venho, me deu uma base que eu não sabia que precisava. E como está se sentindo em relação a Dolores? Ainda é complicado. Não consigo simplesmente esquecer os anos de abandono, disse Rafael. Mas estou começando a entender que ela era uma pessoa diferente na época, e que a pessoa que ela é hoje merece uma chance. Isso é muito maduro da sua parte, ou muito tolo, ainda não sei. O momento decisivo veio 6 meses após o primeiro encontro. Dolores ligou para Rafael numa noite claramente angustiada. Rafael, eu sei que não temos esse tipo de relacionamento ainda, mas não sei quem mais chamar, disse ela, a voz trêmula. O que aconteceu? Estou no hospital, tive uns problemas cardíacos e os médicos querem me observar por alguns dias, explicou ela. Eles perguntaram sobre família e eu disse seu nome como contato de emergência. Espero que esteja tudo bem. Rafael sentiu seu coração disparar. A ideia de perder Dolores agora, quando finalmente estavam construindo algo, o apavorou de uma forma que não esperava. Qual hospital? Estou a caminho.
Você não precisa vir. Só queria que soubesse, caso os médicos ligassem. Dolores, qual hospital? Quando Rafael chegou ao hospital, encontrou Dolores numa cama, ligada a monitores, mas consciente e relativamente bem. Ela parecia surpresa e tocada por ele ter vindo. Você veio, disse ela, como se não acreditasse. Claro que vim, você é... Rafael parou procurando as palavras certas. Você é minha família. Foi a primeira vez que ele usou essa palavra para descrevê-la, e o impacto foi imediato. Dolores começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Obrigada, sussurrou ela. Rafael se sentou na cadeira ao lado da cama e segurou a mão dela. Como você está se sentindo? Melhor agora que você está aqui. Eles passaram a noite conversando baixinho, Rafael conhecendo mais detalhes sobre a família, Dolores conhecendo mais sobre os sonhos e ambições dele. Foi naquela noite que Rafael finalmente conseguiu perguntar algo que o incomodava há meses. Dolores, você se arrepende de ter me encontrado? Como assim? Você passou tantos anos construindo uma vida sem meu pai, sem mim. Não seria mais fácil ter continuado assim? Dolores apertou a mão dele. Rafael, conhecer você foi a melhor coisa que me aconteceu em décadas. Você me deu a chance de conhecer quem meu neto se tornou, e ele é extraordinário, disse ela. Você me deu a chance de tentar ser a avó que sempre deveria ter sido. Mesmo com todas as complicações, especialmente com todas as complicações, relacionamentos fáceis não nos ensinam nada. Relacionamentos difíceis nos mostram quem realmente somos. E quem somos nós? Somos uma família que se perdeu e se encontrou novamente. Somos pessoas imperfeitas, tentando construir algo real e verdadeiro, respondeu Dolores. Somos suficientes. Rafael sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Sim, somos suficientes. Os médicos liberaram Dolores no dia seguinte, mas a experiência mudou fundamentalmente a dinâmica entre eles. Rafael começou a visitá-la em casa, conheceu a coleção completa de memórias sobre o pai, começou a entender que tipo de vida Dolores havia construído ao longo dos anos. Descobriu que ela era envolvida em várias obras de caridade, especialmente aquelas voltadas para crianças órfãs. Era sua forma de tentar compensar os erros do passado, mesmo que indiretamente. Por que você nunca me contou sobre isso? Perguntou Rafael, olhando fotos de Dolores com crianças carentes. Porque não queria que pensasse que estava tentando comprar seu perdão com boas ações, respondeu ela. Estas atividades são genuínas, não uma performance para você. Posso participar? Sério? Sério. Gostaria de conhecer essa parte da sua vida também. Foi assim que Rafael começou a acompanhar Dolores em suas visitas a orfanatos e creches carentes. Levava seu violão e tocava para as crianças, que ficavam encantadas com a música. Dolores o observava com orgulho, vendo nele ecos do pai generoso e compassivo. Seu pai faria exatamente isso, disse ela, numa tarde em que voltavam de uma visita particularmente emocionante. Como você sabe? Porque ele sempre dizia que queria usar sua música para alegrar as pessoas, especialmente aquelas que mais precisavam de alegria. Rafael sorriu, sentindo uma conexão nova com o pai que nunca conheceu realmente. Dolores, posso te contar uma coisa? Claro. Quando eu era criança, costumava inventar conversas com meu pai. Imaginava que conselhos ele me daria, como reagiria às coisas que aconteciam comigo, disse Rafael. Agora, conhecendo sua história real, percebo que minha imaginação não estava muito longe da realidade. Isso é lindo. E me faz perceber que, de certa forma, ele sempre esteve comigo, através dos valores que minha mãe me ensinou, através da música que herdei dele, através das escolhas que faço naturalmente, continuou Rafael. E agora, através das histórias que você compartilha comigo. Dolores sorriu, sentindo que finalmente havia encontrado as palavras certas para algo que sentia há meses. Rafael, posso dizer uma coisa que talvez seja presunção minha? Pode. Eu amo você. Não como a avó que deveria ter sido desde o início, porque ainda estou aprendendo a ser isso. Mas amo você como a pessoa que você é hoje, independente de qualquer laço de sangue.
As palavras tocaram Rafael profundamente. Ele havia pensado sobre seus sentimentos em relação a Dolores, mas nunca havia conseguido defini-los claramente. Eu também amo você, disse ele finalmente. Não da forma automática que se ama a família, mas da forma conquistada que se ama alguém que conhecemos e admiramos. É o melhor tipo de amor, respondeu Dolores. É real. Um ano após o primeiro encontro, Rafael e Dolores haviam estabelecido uma rotina sólida. Jantavam juntos toda quarta-feira, visitavam as creches todo sábado e Rafael passava os domingos na casa dela, ouvindo histórias e aprendendo sobre sua herança familiar. Foi durante um desses domingos que Dolores fez uma proposta inesperada. Rafael, você gostaria de conhecer seus tios e primos? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele havia se acostumado tanto com a ideia de que sua família era apenas ele e Dolores, que quase havia esquecido da existência de outros parentes. Eles sabem sobre mim? Alguns sabem, outros não. A família se espalhou ao longo dos anos, cada um seguindo sua vida, explicou Dolores. Mas seu tio Marcos, irmão do seu pai, sempre perguntava sobre você. Ele sabia da minha existência? Sabia, e sempre me criticou por não ter tentado contato. Ele e Carlos eram muito próximos. Rafael considerou a possibilidade. A ideia de conhecer mais família era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Como ele reagiria a me conhecer agora? Ficaria extasiado. Marcos sempre disse que você era o último link com Carlos que restou no mundo. E os outros? Depende. Alguns vão te receber de braços abertos. Outros podem ter reservas sobre toda a situação, admitiu Dolores. Mas acho que você merece a chance de decidir por si mesmo. Rafael passou a semana pensando na proposta. Finalmente decidiu que, tendo chegado tão longe em sua jornada de descoberta familiar, valia a pena conhecer o quadro completo. Está bem, mas devagar. Um por vez. Perfeito. Vou ligar para Marcos. O encontro com o tio foi marcado para o sábado seguinte, na casa de Dolores. Rafael estava nervoso, mas também curioso sobre o homem que havia sido próximo ao pai. Marcos Silva chegou pontualmente, um homem de 50 anos com traços que lembravam claramente Carlos nas fotos. A semelhança com Rafael era inegável, e ambos ficaram chocados com o reconhecimento mútuo. Meu Deus, disse Marcos, estudando o rosto de Rafael. É como ver Carlos jovem novamente. É estranho encontrar alguém que lembra tanto meu pai, respondeu Rafael. Marcos se aproximou e, para surpresa de Rafael, o abraçou firmemente. Eu senti tanto a falta de vocês todos esses anos, disse ele, a emoção evidente em sua voz. Vocês? De você e do seu pai. Quando Carlos foi embacado da família, eu protestei violentamente. Brigas feias aconteceram. No final, eu também me afastei por alguns anos, explicou Marcos. Quando voltei e descobri que Carlos havia falecido e que vocês tinham desaparecido, me senti culpado por não ter feito mais. Rafael se sentiu tocado pela honestidade crua do tio. Você não tinha culpa de nada. Eram decisões de adultos. Mas eu era adulto também e podia ter feito escolhas diferentes, disse Marcos. Poderia ter procurado você e sua mãe, depois que Carlos se foi. Por que não procurou? Honestly. Porque era mais fácil viver com a culpa do que enfrentar a possibilidade de mais rejeição, admitiu Marcos. A mesma covardia que manteve nossa mãe longe de vocês. Rafael olhou de Marcos para Dolores, percebendo padrões familiares de medo e orgulho que haviam resultado em décadas de separação. Mas estamos aqui agora, disse ele simplesmente. Sim, estamos. Marcos havia trazido mais fotos e lembranças de Carlos, incluindo algumas gravações caseiras de quando eram jovens. Ouvir a voz do pai pela primeira vez foi uma experiência emocional intensa para Rafael. Ele tocava para você também? Perguntou Rafael, depois de ouvir uma gravação de Carlos ao piano. Constantemente. Era nossa forma de nos comunicarmos quando palavras não eram suficientes, respondeu Marcos. Você herdou isso dele pelo jeito. Como você sabe? Dolores me contou sobre sua apresentação na festa do hotel. Disse que foi mágico. Rafael olhou para Dolores, que deu um sorriso tímido. Eu posso ter mencionado o quanto fiquei orgulhosa.
Você toca para as pessoas agora? Perguntou Marcos. Às vezes, principalmente para as crianças nas creches que visitamos. Carlos ficaria orgulhoso disso. Ele sempre disse que música era melhor quando compartilhada. Os três passaram a tarde trocando histórias, Rafael aprendendo mais sobre a dinâmica familiar que havia perdido, Marcos e Dolores se reconciliando com decisões passadas. Era como se peças de um quebra-cabeças finalmente estivessem se encaixando. Rafael, disse Marcos, quando estava se preparando para partir, gostaria de conhecer seus primos. Carlos Júnior e Ana têm quase sua idade e sempre souberam sobre você. Eles querem me conhecer? Estão desesperados para isso. Sempre se sentiram como se tivessem um primo fantasma que nunca puderam encontrar. A ideia de ter primos da sua idade, pessoas que cresceram sabendo sobre sua existência, foi emocionante para Rafael. Sim, gostaria muito. O encontro com os primos foi marcado para a semana seguinte, e quando Rafael chegou à casa de Marcos, foi recebido por dois jovens adultos que o estudaram com a mesma intensidade que ele os estudava. Carlos Júnior, de 26 anos, era músico como o pai e o tio. Ana, de 24, era professora de crianças especiais. Ambos tinham crescido ouvindo histórias sobre o primo perdido. É surreal finalmente conhecer você, disse Ana, abraçando Rafael calorosamente. Sempre imaginamos como você seria. E? Você é exatamente como imaginávamos, respondeu Carlos Júnior. Tem a mesma energia musical que papai sempre dizia que tio Carlos tinha. Vocês sabiam sobre toda a situação familiar? Sabíamos que a avó havia rejeitado seu pai, que vocês tinham se afastado da família, disse Ana. Papai sempre nos contou a verdade sobre isso. E nunca tentaram me procurar. Tentamos algumas vezes quando éramos adolescentes, admitiu Carlos Júnior, mas nunca conseguimos informações sólidas. E quando descobrimos que tia Carmen havia falecido, não sabíamos nem por onde começar. Rafael sentiu uma onda de emoção ao saber que havia pessoas que haviam pensado nele ao longo dos anos. Estou feliz que vocês tentaram. Estamos felizes que a vovó finalmente teve coragem de fazer o que era certo, disse Ana. Os três primos passaram horas conversando, descobrindo afinidades e diferenças, conhecendo as vidas que cada um havia construído. Era como recuperar uma parte de si mesmo que Rafael não sabia que estava perdida. Você tem que vir para o aniversário da mamãe no mês que vem, disse Carlos Júnior. A família toda vai estar lá. A família toda? Tios, tias, primos de segundo grau, todo mundo, explicou Ana. Será sua grande estreia oficial como membro da família Silva. A ideia era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizadora. Todos sabem sobre mim. Agora sabem. A notícia de que você foi encontrado se espalhou rapidamente, disse Carlos Júnior. A maioria está ansiosa para conhecer você. E a minoria? Bem, sempre há alguns membros da família que acham que certas águas deveriam ficar paradas, admitiu Ana. Mas eles vão se acostumar. Rafael voltou para casa com a cabeça girando. Em menos de 2 anos, havia passado de uma pessoa completamente sozinha no mundo para alguém com uma rede extensa de parentes. Era um ajuste enorme. Beatriz notou a mudança nele imediatamente. Você parece overwhelmed, observou ela. Estou. De uma forma boa, mas estou, respondeu Rafael. É estranho descobrir que você tem uma família grande quando passou a vida inteira achando que estava sozinho. Como você está lidando com isso? Devagar, tentando não me perder no meio de tantas pessoas novas, disse Rafael. Mas é incrível ter esse senso de pertencimento que nunca tive antes. E Dolores? E como ela está lidando com toda essa reunião familiar? Ela está radiante. Acho que se sente redimida por ter conseguido me reconectar com a família. E você se sente conectado? Rafael considerou a pergunta cuidadosamente. Sim e não. Sinto uma conexão real com Dolores, com Marcos, com meus primos, mas ainda sou cauteloso sobre abrir meu coração para muitas pessoas de uma vez, disse ele. Preciso construir essas relações uma por uma. É sábio. Espero que sim. O aniversário de Helena, esposa de Marcos,
acabou sendo um evento maior do que Rafael havia imaginado. Mais de 30 membros da família Silva estavam presentes, e ele se viu sendo apresentado para uma quantidade estonteante de tios, tias, primos e agregados. A reação foi majoritariamente positiva. As pessoas estavam curiosas sobre sua vida, impressionadas com sua educação e personalidade, orgulhosas de ter mais um músico na família. Mas Rafael também percebeu alguns olhares reservados, algumas conversas que paravam quando ele se aproximava. Foi Dolores quem notou seu desconforto. "Está se sentindo overwhelmed?" perguntou ela, se aproximando dele numa pausa entre as apresentações. "Um pouco. É muita gente nova de uma vez." "Quer ir embora?" "Não, quero ficar. Só preciso me acostumar", disse Rafael. "É estranho ser o centro das atenções dessa forma." "Você está se saindo muito bem. Todo mundo está impressionado com você. Mesmo aqueles que parecem reservados." Dolores seguiu o olhar dele para um grupo de parentes mais velhos, que conversava em tons baixos. "Algumas pessoas precisam de mais tempo para se ajustar a mudanças." "Não é pessoal contra você", explicou ela. "É resistência à ideia de que a família pode se expandir e mudar." "Entendo. Mas a maioria está genuinamente feliz em conhecer você, e você é parte desta família, goste quem gostar." A afirmação firme de Dolores o tranquilizou. Era bom saber que ela estava disposta a defendê-lo se necessário. O momento mais emocionante da festa veio quando alguém sugeriu que Rafael tocasse piano. Ele hesitou inicialmente, mas foi encorajado por toda a família. "Toque a música que seu pai costumava tocar", sugeriu Marcos. Rafael se sentou ao piano da sala e começou a tocar a melodia melancólica que havia se tornado sua marca registrada. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Carlos Júnior se juntou a ele com um violão. Ana começou a cantarolar harmonias, e logo toda a família estava participando de alguma forma. Era como se a música fosse a linguagem que conectava todos eles, o fio comum que transformava um grupo de estranhos numa família real. Quando a música terminou, houve aplausos e algumas lágrimas. Rafael se sentiu verdadeiramente aceito pela primeira vez na vida. Seu pai estaria tão orgulhoso, sussurrou uma tia mais velha, abraçando-o depois da apresentação. "Obrigado", respondeu Rafael, sentindo que finalmente entendia o que significa ter família. Nos meses seguintes, Rafael gradualmente se integrou à dinâmica familiar. Participava de reuniões regulares, celebrações, até mesmo das pequenas brigas que toda família grande experimenta. Aprendeu que ter família significava aceitar pessoas imperfeitas, navegar personalidades diferentes e encontrar seu próprio lugar num sistema já estabelecido. Sua relação com Dolores continuou a se aprofundar. Eles haviam encontrado um equilíbrio que funcionava para ambos. Carinho genuíno temperado com realismo sobre as limitações de um relacionamento que começou tarde na vida. "Você se arrepende de ter me dado uma chance?" perguntou Dolores numa das suas caminhadas semanais pelo parque. "Nunca", respondeu Rafael sem hesitação. "Mesmo com todas as complicações, ter família mudou minha vida completamente." "Como?" "Me deu uma base, uma identidade que vai além do que eu mesmo construí", explicou Rafael. "Me ajudou a entender de onde vem minha música, minha personalidade, meus valores. E me deu a chance de conhecer o homem extraordinário que meu neto se tornou", respondeu Dolores. "E de tentar ser a avó que sempre deveria ter sido." "Você já é." "Ainda estou aprendendo." "Nós dois estamos." Foi durante uma dessas conversas que Rafael tomou uma decisão importante. "Dolores, quero fazer alguma coisa especial para você." "O quê?" "Quero organizar um recital beneficente. Tocar para arrecadar fundos para as creches que visitamos", disse Rafael. "E quero dedicá-lo à memória do meu pai e à segunda chance que você me deu." Dolores ficou visivelmente emocionada. "Você faria isso?" "Com uma condição." "Qual?" "Que você me ajude a organizar. Que seja um projeto nosso, não só meu." "Seria uma honra." O recital foi marcado para 6 meses depois, no salão do Hotel Montenegro. Beatriz ofereceu o espaço gratuitamente, encantada com a ideia de usar sua propriedade para uma causa beneficente. A preparação do evento se tornou um projeto que uniu toda a família Silva.
Carlos Júnior e Ana ajudaram com a divulgação, Marcos coordenou a venda de ingressos, outros parentes contribuíram com diferentes habilidades. Rafael nunca havia se sentido tão apoiado em toda a sua vida. Era como se tivesse um exército de pessoas trabalhando para realizar seu sonho. "Como você está se sentindo sobre o recital?", perguntou Beatriz uma semana antes do evento. "Nervoso, mas animado", respondeu Rafael. "É a primeira vez que vou tocar profissionalmente para um público grande." "Você está pronto?" "Espero que sim." "Rafael, posso dizer uma coisa?" "Claro. Ver você crescer de um garçom tímido para este homem confiante que está organizando recitais beneficentes tem sido uma das maiores alegrias da minha vida", disse Beatriz. "Você me lembra porque vale a pena acreditar nas pessoas." "Obrigado por ter acreditado em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesmo. Foi fácil. Sempre soube que havia algo especial em você." A noite do recital chegou finalmente. O salão do Hotel Montenegro estava lotado, com mais de 200 pessoas presentes. Havia membros da família Silva, funcionários do hotel, representantes das creches beneficiadas e até mesmo alguns estranhos que haviam ouvido falar do evento. Rafael estava nos bastidores, vestindo o mesmo terno que havia usado na festa 1 ano e meio atrás. Mas desta vez, não se sentia deslocado. Sentia-se em casa. Dolores se aproximou dele minutos antes da apresentação. "Como você está?" "Bem, pronto", respondeu Rafael. "Seu pai estaria tão orgulhoso", disse ela, arrumando a gravata dele carinhosamente. "Você acha?" "Tenho certeza. Usar sua música para ajudar crianças necessitadas é exatamente o que ele teria feito." Rafael abraçou Dolores brevemente. "Obrigado por tudo. Por me dar a chance de conhecer minha história, minha família, mim mesmo. Obrigado por me dar a chance de me redimir. Você não precisava se redimir. Só precisava ser você mesma." Quando Rafael subiu ao palco, foi recebido por aplausos calorosos. Ele olhou para o público e viu rostos familiares e novos, todos ali para apoiá-lo em algo que havia se tornado muito maior que um simples recital. "Boa noite", disse ele ao microfone. "Meu nome é Rafael Silva e hoje quero contar para vocês uma história sobre família, perdão e segundas chances." Ele contou brevemente sobre sua jornada, sobre perder os pais, sobre encontrar Dolores, sobre descobrir uma família que não sabia que existia. Contou sobre a música como ponte entre gerações, sobre como o amor pode sobreviver a décadas de separação. "Esta noite, toco em memória do meu pai, Carlos Silva, que me ensinou através de sua ausência que a música é a linguagem universal do coração", disse Rafael. "E toco em honra da minha avó, Dolores Silva, que me ensinou que nunca é tarde demais para fazer o que é certo." O primeiro acorde que ele tocou silenciou completamente o salão. A música fluía de seus dedos como uma conversa íntima com cada pessoa presente, contando histórias de perda e reencontro, de dor e cura, de solidão e pertencimento. Durante mais de 1 hora, Rafael tocou um repertório que misturava composições próprias com adaptações de peças clássicas. Cada música era uma carta de amor à família que havia encontrado, uma oração de gratidão pela vida que havia se tornado possível. Quando terminou, o silêncio foi seguido por uma explosão de aplausos que durou vários minutos. Rafael estava visivelmente emocionado, sabendo que havia acabado de viver um dos momentos mais importantes de sua vida. Dolores foi a primeira pessoa a subir ao palco, seguida por toda a família Silva. Era uma imagem poderosa, 3 gerações reunidas através da música e do amor. "Obrigada", sussurrou Dolores em seu ouvido, "por ter me dado a chance de assistir a isso. Obrigado por ter me dado a família que tornou isso possível." O recital arrecadou mais dinheiro do que qualquer um havia esperado. Mas mais importante que isso, consolidou Rafael como um membro pleno e respeitado da família Silva e deu a Dolores a redenção que ela havia buscado por décadas. Nos meses seguintes, Rafael continuou tocando regularmente, tanto para eventos beneficentes quanto para celebrações familiares. Sua música se tornou a trilha sonora das reuniões dos Silva, a forma como eles se conectavam e celebravam sua história compartilhada.
Sua relação com Dolores evoluiu para algo natural e confortável. Eles não tentavam compensar os anos perdidos, mas construíam algo novo e significativo no presente. Era uma amizade baseada em respeito mútuo, carinho genuíno e a compreensão de que relacionamentos familiares podem ser escolhidos além de herdados. "Você sabe o que mais me impressiona em nossa história?", disse Dolores, numa tarde em que estavam organizando fotos antigas da família. "O quê? Como conseguimos construir algo real sem fingir que o passado não aconteceu?", respondeu ela. "Muitas pessoas acham que perdão significa esquecer. Nós aprendemos que perdão significa escolher construir algo novo, mesmo lembrando do que foi perdido. É um tipo mais maduro de amor", concordou Rafael. "É um amor que se sustenta porque é baseado na verdade. E escolha. E escolha." 2 anos após o primeiro encontro, Rafael havia se tornado uma figura central na família Silva. Não apenas por ser o filho do falecido Carlos, mas por suas próprias qualidades e contribuições. Ele organizava eventos musicais regulares, ajudava na coordenação das atividades beneficentes da família e se tornou um confidente querido para primos mais novos. Sua carreira também havia se transformado. Enquanto continuava trabalhando no Hotel Montenegro, agora como coordenador de eventos especiais, promovido por Beatriz, ele também se estabeleceu como músico freelancer, tocando em casamentos, eventos corporativos e recitais beneficentes. "Você já pensou em estudar música formalmente?", perguntou Dolores, numa tarde em que Rafael tocava piano em sua casa. "Às vezes, mas tenho medo de que educação formal retire a espontaneidade da minha música", respondeu ele. "Ou pode dar ainda mais ferramentas para expressar o que você sente. Você acha que deveria?" "Acho que você deveria fazer o que seu coração diz, assim como fez quando decidiu me dar uma chance." Rafael considerou as palavras dela. Sua música havia se tornado mais sofisticada naturalmente através da prática e experiência, mas havia técnicas e teorias que poderia aprender. "Talvez eu devesse pelo menos tentar algumas aulas. Posso ajudar com isso se você quiser." "Como?" "Posso pagar por elas. Seria um presente de avó atrasado." Rafael hesitou. Aceitar a ajuda financeira de Dolores parecia um passo significativo em seu relacionamento. "Você tem certeza?" "Absoluta. Investir no seu talento seria uma das melhores coisas que poderia fazer com o meu dinheiro. Então aceito, mas com uma condição." "Qual?" "Que você me deixe tocar em seu aniversário de 75 anos no mês que vem." Seria uma honra. O aniversário de Dolores se tornou uma celebração familiar memorável. 3 gerações dos Silva se reuniram para homenagear a matriarca que havia, finalmente, conseguido reunir sua família dispersa. Rafael tocou uma composição especial que havia criado para a ocasião, uma peça que contava a história de sua família através da música. Era alegre e melancólica ao mesmo tempo, celebrando os encontros e lamentando o tempo perdido. "Esta música", disse ele, antes de começar a tocar, "é sobre uma mulher que teve coragem de admitir seus erros e lutar para corrigi-los. É sobre um neto que aprendeu que às vezes é preciso correr riscos para encontrar onde se pertence. É sobre uma família que descobriu que o amor pode ser mais forte que o orgulho." A apresentação foi recebida com lágrimas e aplausos. Dolores estava visivelmente emocionada, sabendo que a música havia sido criada especificamente para ela. "Obrigada", disse ela, abraçando Rafael depois da apresentação, "por ter transformado nossa história numa música bonita." "Obrigado por ter me dado uma história bonita para transformar em música." Era nesse tipo de troca que seu relacionamento se baseava agora. Gratidão mútua, reconhecimento do presente e a construção cuidadosa de algo que nenhum dos dois havia experimentado antes. 3 anos após o primeiro encontro, Rafael estava organizando sua primeira exposição de fotografias familiares no Hotel Montenegro. Havia passado meses digitalizando e organizando imagens que contavam a história do Silva através de décadas. A exposição incluía fotos do pai que nunca havia visto, imagens de parentes que conhecera recentemente e fotos novas de celebrações familiares das quais agora fazia parte.
Era uma celebração visual de pertencimento e identidade. Como você se sente vendo sua história familiar exposta dessa forma? Perguntou Beatriz na noite da abertura. Completo, respondeu Rafael. Pela primeira vez na vida, tenho uma narrativa completa sobre quem sou e de onde venho. E como isso mudou você? Me deu confiança que nunca tive antes. Saber que venho de uma linhagem de pessoas interessantes e talentosas me faz sentir que também posso ser interessante e talentoso. Você sempre foi essas coisas. Mas agora sei que não é acidente, é herança. A exposição foi um sucesso, atraindo não apenas a família Silva, mas também membros da comunidade interessados em histórias de reconciliação familiar. Rafael se encontrou contando sua história repetidamente, cada vez descobrindo novos aspectos dela que não havia notado antes. Foi durante uma dessas conversas que conheceu Helena Mendes, uma jornalista local interessada em escrever sobre sua história. Seria possível fazer uma entrevista mais longa? Perguntou ela. Acho que sua história poderia inspirar outras famílias que passaram por separações similares. Rafael olhou para Dolores, que estava próxima. O que você acha? Acho que nossa história merece ser contada. Pode ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para enfrentar situações similares, respondeu Dolores. Então sim, eu gostaria de participar. A entrevista foi publicada 3 meses depois na revista local, com o título Nunca é Tarde Demais, a história de uma família que se reencontrou através da música. O artigo gerou muito interesse e Rafael começou a receber mensagens de pessoas em situações familiares similares. Você virou uma inspiração local, brincou Carlos Júnior numa reunião familiar. É estranho pensar que nossa história pessoal pode afetar outras pessoas, admitiu Rafael. As melhores histórias sempre afetam, disse Ana, porque mostram que mudança e perdão são possíveis. Você se arrepende de ter tornado tudo público? Não, respondeu Rafael, olhando ao redor da mesa onde sua família estava reunida. Se nossa história pode ajudar uma única família a se reconciliar, valeu a pena compartilhá-la. Dolores sorriu, orgulhosa do homem que seu neto havia se tornado. Seu pai teria ficado tão orgulhoso de quem você se tornou. Ele teria ficado orgulhoso de quem você se tornou também, respondeu Rafael. A mulher que tem coragem de reconhecer erros e lutar para corrigi-los. Nós nos tornamos uma boa equipe. Sim, nos tornamos. E era verdade. Dolores e Rafael haviam encontrado um equilíbrio perfeito entre proximidade e independência, entre carinho e realismo. Eles tinham um relacionamento baseado em escolha mútua, não apenas em obrigação familiar. 4 anos após o primeiro encontro, Rafael estava se preparando para dar outro passo significativo em sua vida. Havia decidido abrir uma escola de música para crianças carentes, usando tanto sua experiência quanto os recursos que havia acumulado através de suas apresentações. É um projeto ambicioso, disse Beatriz, quando ele apresentou a ideia a ela. Sei disso, mas sinto que é minha forma de honrar tanto meu pai quanto minha avó, explicou Rafael. Usar música para ajudar crianças que, como eu, podem não ter muitas oportunidades. E onde você pretende estabelecer a escola? Estava pensando em usar parte do espaço do hotel, se você concordar. Podíamos criar uma parceria. Beatriz considerou a proposta. Seria bom para o hotel ter essa associação com uma causa social. E seria bom para você ter um espaço estabelecido para trabalhar. Então você toparia? Eu toparia. Na verdade, adoraria fazer parte de algo assim. O projeto da escola de música se tornou uma iniciativa familiar. Dolores contribuiu com funding inicial. Marcos ajudou com aspectos legais. Os primos colaboraram com divulgação e recrutamento de alunos. É incrível ver como um projeto pessoal pode mobilizar toda uma família, comentou Rafael numa reunião de planejamento. É porque não é apenas seu projeto pessoal, respondeu Dolores. É a extensão natural dos valores que nossa família compartilha. Que valores são esses? Que música cura, que educação transforma, que todos merecem oportunidades, que família significa apoiar os sonhos uns dos outros. Rafael sorriu, percebendo como havia internalizado esses valores sem nem perceber. Quando você coloca dessa forma,
parece que sempre soube o que queria fazer. Talvez soubesse, mas precisava descobrir de onde vinha essa certeza. E agora sei. Agora você sabe. A Escola de Música Silva Montenegro foi inaugurada 6 meses depois, com uma cerimônia que reuniu toda a família, funcionários do hotel e representantes da comunidade. Rafael tocou a primeira música oficial da escola, a mesma melodia melancólica que havia tocado na festa anos atrás, mas agora arranjada para incluir vozes de crianças. Foi um momento de círculo completo. A música que havia reunido sua família agora estava sendo usada para criar oportunidades para outras crianças encontrarem suas próprias vozes. "Como você se sente?", perguntou Dolores depois da cerimônia. "Como se finalmente estivesse fazendo exatamente o que deveria estar fazendo com minha vida", respondeu Rafael. "E o que é isso?" "Usando minha música para conectar pessoas, criar oportunidades, honrar memórias, construir pontes." "Seu pai teria ficado tão orgulhoso?" "Você sempre diz isso." "Porque é sempre verdade." Rafael olhou ao redor do salão onde tudo havia começado 4 anos atrás. Beatriz conversava animadamente com pais de futuros alunos. Seus primos ajudavam a organizar equipamentos. Dolores estava sendo entrevistada sobre o projeto por jornalistas locais. Era uma cena que ele não poderia ter imaginado quando era apenas um garçom tímido que tocava piano escondido durante os intervalos. "Dolores", disse ele, chamando a atenção dela. "Sim? Obrigado por ter me dado não apenas uma família, mas uma identidade, por ter me mostrado quem eu poderia me tornar quando soubesse de onde vinha. Obrigado por ter me dado a chance de me redimir, e por ter se tornado um homem que qualquer avó ficaria orgulhosa de chamar de neto, mesmo tendo nos conhecido tão tarde. Especialmente por termos nos conhecido tão tarde. Prova que relacionamentos reais podem ser construídos em qualquer momento da vida, se as pessoas estiverem dispostas a serem honestas e vulneráveis. É um bom final para nossa história. É um bom começo para o próximo capítulo. E era verdade. A história de Rafael e Dolores não estava terminando, estava evoluindo. Eles haviam construído algo sólido e verdadeiro que continuaria crescendo e se aprofundando com o tempo. 5 anos após o primeiro encontro, durante uma reunião familiar regular, Dolores fez um anúncio que surpreendeu a todos. "Decidi fazer algumas mudanças em meu testamento", disse ela calmamente. A conversa ao redor da mesa parou imediatamente. "Dolores, você não precisa discutir isso agora", disse Marcos desconfortável. "Preciso sim, e quero que todos saibam minhas decisões", respondeu ela firmemente. "Primeiro, quero deixar claro que todos vocês, filhos, netos, agregados, terão segurança financeira quando eu partir." "Vovó", começou Ana. "Deixem-me terminar", interrompeu Dolores. "Segundo, quero que a maior parte de minha herança seja direcionada para expandir a Escola de Música Silva Montenegro. Quero que ela se torne uma instituição que possa ajudar crianças por gerações." Rafael ficou chocado. "Dolores, isso é muito generoso, mas você não precisa." "Preciso sim", disse ela, olhando diretamente para ele. "Esta é minha forma de garantir que o legado de nossa família continue crescendo e ajudando pessoas, mesmo depois que eu não estiver mais aqui." "Mas e o resto da família?" "O resto da família concorda completamente", disse Marcos falando por todos. "É uma decisão linda e apropriada." "Rafael", continuou Dolores, "quero que você prometa que usará esses recursos para expandir o trabalho que começamos. Quero que nossa história inspire outras histórias." "Eu prometo", disse Rafael visivelmente emocionado. "Mas prometo também que você estará aqui para ver muito dessa expansão acontecer." "Espero que sim, mas é bom saber que o trabalho continuará independente de mim. Continuará porque você me ensinou não apenas sobre música e família, mas sobre como usar privilégios para criar oportunidades para outros. Você aprendeu bem. Tive uma boa professora." A conversa se desviou para planos concretos para a expansão da escola, mas Rafael continuou pensando na generosidade de Dolores. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre confiança, sobre legado, sobre a fé que ela havia depositado nele. "Posso fazer uma pergunta?", disse ele quando estavam se despedindo.
Claro. Por que você confia tanto em mim? Nós nos conhecemos há apenas 5 anos. Dolores sorriu, colocando uma mão carinhosa no rosto dele. Porque em 5 anos você me mostrou mais integridade, compaixão e sabedoria do que muitas pessoas mostram em uma vida inteira, respondeu ela. Porque você escolheu me perdoar quando tinha todo o direito de me rejeitar. Porque você usa seu talento para ajudar outros. Porque você honra a memória do seu pai, sendo o tipo de homem que ele teria ficado orgulhoso de chamar de filho. Você realmente acredita nisso? Com cada fibra do meu ser. Rafael abraçou Dolores, sentindo o peso da responsabilidade e o calor do amor que ela havia depositado nele. Não vou decepcionar você. Sei que não vai. Porque você não sabe como decepcionar as pessoas que ama. Era uma avaliação que Rafael levaria consigo dali em diante. Um lembrete constante de quem ele havia escolhido se tornar através da orientação dela. 6 anos após o primeiro encontro, a Escola de Música Silva Montenegro havia se tornado uma instituição respeitada na região, atendendo mais de 100 crianças de famílias de baixa renda. Rafael havia se tornado não apenas o diretor, mas também um defensor reconhecido da educação musical para crianças carentes. Sua história com Dolores havia inspirado outras famílias a buscarem reconciliação, e ele ocasionalmente era convidado para palestrar sobre perdão e segundas chances. Você se tornou uma figura pública, observou Beatriz, numa tarde em que estavam revisando a programação de eventos do hotel. É estranho pensar nisso, admitiu Rafael. Há 6 anos eu era apenas um garçom que queria passar despercebido. E agora? Agora entendo que às vezes não passar despercebido é nossa forma de ajudar outras pessoas. Você se arrepende da exposição? Não. Se nossa história pode ajudar uma única família a se reunir ou uma única criança a descobrir seu talento musical, vale qualquer inconveniente. Dolores deve estar orgulhosa de como você usa a plataforma que acabou ganhando. Ela é minha maior inspiração. Sem ela, nada disso seria possível. Era verdade. Dolores havia se tornado não apenas sua avó, mas sua mentora, sua confidente, sua parceira em todas as iniciativas beneficentes. Eles formavam uma equipe que equilibrava perfeitamente experiência e energia, sabedoria e entusiasmo. Rafael, disse Beatriz, posso fazer uma observação pessoal? Claro. Você se tornou exatamente o tipo de homem que qualquer pai ficaria orgulhoso de chamar de filho. Inclusive meu Miguel. As palavras tocaram Rafael profundamente. Beatriz raramente falava sobre o filho, e quando fazia, era sempre com emoção contenida. Obrigado por dizer isso. É a verdade. Você honra não apenas a memória do seu pai, mas a memória de todos os filhos que partimos cedo demais. E você honra todas as mães que perderam filhos, criando oportunidades para outros filhos crescerem e prosperarem. Fazemos uma boa equipe, nós 3. Sim, fazemos. Era assim que Rafael via sua vida agora. Uma rede de relacionamentos significativos que se apoiavam mutuamente e criavam algo maior que a soma de suas partes. 7 anos após o primeiro encontro, durante a celebração anual da Escola de Música Silva Montenegro, Rafael fez um anúncio que surpreendeu até mesmo Dolores. Este ano, estamos estabelecendo um programa de bolsas especiais para crianças que, como eu, cresceram sem pais ou com famílias fragmentadas, disse ele durante seu discurso anual. Chamamos de Programa Carlos Silva, em honra ao homem que me ensinou, através de sua ausência, que música pode ser uma forma de manter amor vivo. O programa havia sido uma ideia que ele vinha desenvolvendo há meses, mas manteve em segredo para poder surpreender Dolores no dia da apresentação. Além de educação musical, este programa oferecerá mentoria emocional, apoio acadêmico e, mais importante, a experiência de fazer parte de uma família musical escolhida, continuou Rafael. Dolores estava visivelmente emocionada, entendendo a profundidade do que Rafael havia criado. Quero que crianças que se sentem sozinhas no mundo descubram que podem construir famílias baseadas em afinidade, respeito mútuo e amor escolhido, disse ele olhando diretamente para Dolores. Assim como eu descobri. O aplauso que se seguiu foi longo e emocionado,
Mas para Rafael, o momento mais importante foi ver Dolores chorar de orgulho, sabendo que ele havia usado tudo o que ela lhe ensinou para criar algo que tocaria outras vidas. "Como você conseguiu organizar tudo isso sem eu saber?", perguntou ela depois da cerimônia. "Com a ajuda da família. Todo mundo estava envolvido no segredo", respondeu Rafael. "Era nosso presente para você." "Para mim?" "Para você, por ter me mostrado que família pode ser escolhida, construída, conquistada. Agora outras crianças podem aprender a mesma coisa. É o presente mais lindo que já recebi. É o presente mais importante que já dei." O programa Carlos Silva se tornou um sucesso imediato, atraindo crianças de toda a região e chamando a atenção de outras instituições educacionais. Rafael se viu viajando para compartilhar o modelo em outras cidades, sempre acompanhado por Dolores, quando sua saúde permitia. "Você já imaginou que nossa história pessoal poderia ter impacto tão amplo?", perguntou Dolores durante uma dessas viagens. "Nunca. Quando aceitei jantar com você pela primeira vez, estava apenas curioso sobre meu pai", admitiu Rafael. "Não imaginava que estávamos começando algo que afetaria centenas de outras pessoas. As melhores coisas da vida acontecem assim, começam pequenas e crescem naturalmente. Como nosso relacionamento." Exatamente como nosso relacionamento. Era uma observação perfeita. Eles haviam começado como estranhos, unidos apenas por sangue, e gradualmente construíram algo que transcendia qualquer definição tradicional de relacionamento familiar. 8 anos após o primeiro encontro, Rafael estava organizando a maior celebração que a família Silva já havia realizado: o aniversário de 80 anos de Dolores. A festa reuniria não apenas a família extensa, mas também graduados do programa de música, representantes de outras escolas que haviam adotado o modelo Silva Montenegro e autoridades locais que reconheciam o impacto social de seu trabalho. "É muita coisa para uma festa de aniversário", comentou Dolores vendo os preparativos. "É muita coisa para uma vida que impactou tantas outras vidas", respondeu Rafael. "Você merece ser celebrada não apenas como minha avó, mas como a mulher que criou oportunidades para centenas de crianças. Nós criamos essas oportunidades. Você criou a primeira e mais importante, a oportunidade para eu descobrir quem sou. A festa foi maior e mais emocionante do que qualquer um havia imaginado." 3 gerações de Silva estavam presentes, junto com filhos adotivos do programa de música e pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela história de reconciliação de Rafael e Dolores. O momento mais emocionante veio quando Rafael apresentou uma surpresa especial, uma composição sinfônica completa que havia criado ao longo de 2 anos, contando a história de sua família através da música. "Esta sinfonia", disse ele, antes da apresentação, "é chamada Segundas Chances. É sobre perdão, sobre amor que sobrevive ao tempo, sobre famílias que se perdem e se encontram, sobre música como linguagem universal do coração." A apresentação durou 40 minutos e incluiu músicos da escola, membros da família que tocavam instrumentos, e um coro de crianças do programa. Era uma celebração musical que resumia 8 anos de crescimento, descoberta e amor conquistado. Quando terminou, não havia olho seco no salão. Dolores estava chorando abertamente, overwhelmed pela beleza do que Rafael havia criado para ela. "Como você conseguiu transformar nossa história numa sinfonia?", perguntou ela, abraçando-o depois da apresentação. "Porque nossa história sempre foi música, desde o primeiro dia em que me ouviu tocar piano até hoje", respondeu Rafael. "Só precisava encontrar as palavras certas para colocá-la no papel. É a coisa mais linda que já vi. É nossa história. Claro que é linda." A festa continuou até tarde, mas Rafael e Dolores encontraram um momento quieto para conversar sozinhos no jardim do hotel. "Rafael", disse Dolores, "quero que você saiba algo importante." "O quê?" "Estes 8 anos com você foram os melhores anos da minha vida. Não apenas porque consegui conhecer meu neto, mas porque você me ensinou que é possível se tornar uma pessoa melhor em qualquer idade. Você me ensinou a mesma coisa.
Nós nos ensinamos mutuamente. E vamos continuar se ensinando por muitos anos ainda. Espero que sim. Eles ficaram em silêncio confortável, observando as estrelas e refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Dolores, disse Rafael finalmente. Sim, eu amo você. Não apenas como neto, mas como pessoa. Você se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu também amo você, Rafael. Você me deu a chance de conhecer não apenas meu neto, mas um dos homens mais admiráveis que já conheci. Obrigado por ter tido coragem de me procurar. Obrigado por ter tido coragem de me aceitar. Era a conversa perfeita para encerrar uma noite perfeita. Eles haviam chegado a um lugar de amor mútuo, respeito profundo e gratidão genuína por tudo que haviam construído juntos. 9 anos após o primeiro encontro, Rafael estava em seu escritório na escola quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Rafael, é o Dr. Santos. Preciso que você venha ao hospital imediatamente. O que aconteceu com Dolores? Ela teve um episódio cardíaco. Está estável agora, mas grave. Rafael largou tudo e correu para o hospital, onde encontrou a família Silva reunida numa vigília silenciosa. Dolores estava inconsciente, ligada a máquinas, mas os médicos eram cautelosamente otimistas. Como ela está? Perguntou Rafael a Marcos. Frágil, mas lutando. Você sabe como ela é teimosa. Rafael se sentou ao lado da cama dela e segurou sua mão. Dolores, sou eu, Rafael. Estou aqui. Todos estamos aqui. Para surpresa dos médicos, Dolores abriu os olhos lentamente. Rafael, murmurou ela, estou aqui. Preciso dizer algumas coisas. Você precisa descansar. Não, preciso dizer, insistiu ela, com a determinação que Rafael conhecia bem. Se algo acontecer comigo, quero que você saiba que estes 9 anos foram um presente que nunca achei que mereceria. Não fale assim, você vai ficar bem. Talvez sim, talvez não. Mas independente do que acontecer, você me deu a chance de ser a avó que sempre quis ser, disse ela apertando fracamente a mão dele. E mais importante, você se tornou o tipo de homem que faz o mundo melhor só por existir. Você que me fez assim. Nós nos fizemos assim, mutuamente. E vamos continuar fazendo por muitos anos ainda. Dolores sorriu, fechando os olhos. Espero que sim, mas se não for possível, quero que continue tocando nossa música. Continue contando nossa história. Continue ajudando outras famílias a se encontrarem. Prometo. E Rafael, sim, obrigada por ter me escolhido como família. Foi a maior honra da minha vida. Obrigado por ter me dado a coragem de escolher. Dolores se recuperou daquele episódio, mas ele serviu como lembrete de que o tempo era precioso e limitado. Rafael começou a passar ainda mais tempo com ela, gravando histórias familiares, organizando memórias, garantindo que nada importante fosse perdido. Você está se preparando para a minha partida? Observou Dolores, numa tarde em que estavam organizando álbuns antigos. Estou me preparando para preservar nossa história, independente de quando isso for necessário, corrigiu Rafael. É a mesma coisa. Talvez, mas prefiro pensar que estou celebrando nossa vida juntos enquanto ainda podemos. É uma forma mais bonita de ver. Aprendi com você a procurar formas bonitas de ver as coisas. Eles continuaram organizando memórias, cada foto uma porta para uma história, cada história uma confirmação de que haviam construído algo extraordinário juntos. 10 anos após o primeiro encontro, Rafael organizou uma celebração especial no Hotel Montenegro, uma retrospectiva de uma década de vida familiar compartilhada. A exposição incluía fotos, cartas, programas de recitais, artigos de jornal e até mesmo gravações de conversas importantes que Rafael havia preservado ao longo dos anos. É como ver nossa vida inteira exposta, comentou Dolores, caminhando pela exposição com auxílio de uma bengala elegante. É nossa vida inteira. E é linda, respondeu Rafael. Você não se arrepende de nada? Do que eu me arrependeria? De ter dado uma chance para uma velha arrogante que abandonou sua família por décadas. Rafael parou e olhou diretamente para ela. Dolores,
Dar uma chance para você foi a melhor decisão que já tomei na vida. Você me deu família, identidade, propósito, amor. Me deu a chance de conhecer meu pai através de suas memórias. Me ensinou que é possível construir relacionamentos reais baseados em escolha e trabalho duro. Mesmo com todas as complicações, especialmente por causa das complicações, relacionamentos fáceis não nos fazem crescer. E você cresceu? Me tornei quem sempre deveria ter sido. Só precisava descobrir de onde vinha para entender para onde estava indo. Dolores sorriu, apoiando-se mais pesadamente na bengala. E para onde você está indo agora? Para onde sempre estive indo desde que nos conhecemos, para ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias famílias, suas próprias identidades, suas próprias formas de fazer o mundo melhor. Seu pai teria ficado tão orgulhoso. Você sempre diz isso, porque sempre será verdade. A celebração de 10 anos marcou também o anúncio de uma nova expansão da Escola de Música Silva Montenegro. Com funding adicional do governo local e doações privadas, eles abririam 3 novos campus na região. É incrível como uma história pessoal pode ter impacto tão amplo, comentou Helena Mendes, a jornalista que havia originalmente escrito sobre Rafael e Dolores. As melhores histórias sempre têm, respondeu Rafael, porque mostram que mudança é possível, que perdão é real, que família pode ser escolhida e construída. E qual é a lição mais importante da sua história? Rafael olhou para Dolores, que estava conversando animadamente com ex-alunos da escola. Que nunca é tarde demais para fazer o que é certo, e que relacionamentos reais são construídos através de honestidade, trabalho duro e a disposição de ser vulnerável. Algum conselho para famílias que passam por situações similares? Que corram o risco, que sejam honestos sobre erros passados, que tenham paciência para construir algo novo sem tentar apagar o que foi perdido, disse Rafael. E que lembrem que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, comprometimento e amor conquistado. Fim da história. Então, o que você achou desta história de segunda chance e perdão? Será que Dolores tomou a decisão certa ao procurar Rafael depois de tantos anos? E Rafael, você acha que fez bem em dar uma oportunidade à avó que o havia abandonado? Deixe sua opinião nos comentários e conte onde você está nos acompanhando. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.